Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a tua vida, esteja sobre a tua família, trazendo sobre ti cuidado, paz, alegria e prosperidade. Passando também para deixar o nosso devocional diário, sempre confiando em Deus, que Deus muda a nossa história, muda a nossa trajetória. E a nossa mensagem hoje, sequenciando a mensagem anterior, está registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 36, onde a Bíblia nos diz: a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. E a nossa mensagem é, nosso devocional diário, o sacrifício, oferecendo um sacrifício que agrada a Deus, ou seja, um sacrifício diante do altar do Senhor. Sequenciando a mensagem do Senhor nosso Deus, a nossa vida precisa ser pautada em disposições a agradar a Deus. Oferecer sacrifícios que agradam a Deus. Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz que: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o qual é o vosso culto racional. Sacrifício demonstra que nós estamos dispostos não somente a receber de Deus, mas prontos para oferecer a Deus. Elias demonstra diante de Deus e deixa uma grande mensagem para nós, é que há muitos embates na vida que só serão superados quando estivermos dispostos a oferecer um verdadeiro sacrifício a Deus. Há muitos embates na nossa vida que só serão vencidos quando nós compreendermos a importância do altar e no altar a importância do sacrifício. Somos mestres em querer tudo conforme a nossa vontade, mas às vezes falta-nos a mesma ciência em oferecer a Deus aquilo que lhe é devido. A nossa adoração ela deve ser incondicional. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Quero receber de Deus, mas não quero oferecer a Deus. Quero receber o milagre de Deus, mas não quero estar diante de Deus na sua casa, no seu altar. Elias não mediu esforços a sair, talvez, da sua zona de conforto, a ir até o Monte Carmelo e enfrentar um dos grandes embates na sua vida. Era Elias sozinho, fisicamente falando, diante de 850 profetas. Só que os 850 profetas estavam diante de um Deus que nada podia fazer por eles. Um Deus que estava sentado no seu trono, mas que não ouvia, não respondia e não falava. Elias, humanamente sozinho, diante de um Deus supremo, um Deus que mudou o curso da história, diante de um Deus que pode mudar a tua história. Quer ter a tua história mudada? Lembre-se, o altar é o lugar do sacrifício. E no lugar do sacrifício não é outra coisa que se oferece a não ser sacrifício, e sacrifício que agrada a Deus, sacrifício que denota a nossa total dependência de Deus e que sem Deus nada podemos fazer. Elias só venceu este embate porque ele confiou em Deus, e ele, diante do altar, diante do sacrifício preparado, ele trouxe Deus para perto de si. Nós precisamos atrair a presença de Deus até nós para que a nossa oração seja ouvida e a nossa oração seja respondida. Então, olhemos para o contexto da história. Apenas parece desvantagem se nós olharmos para a quantidade de pessoas que estavam no embate contra Elias. Acontece que você, mais Deus, é o suficiente para mudar a história de uma nação. Você, mais Deus, é o suficiente para mudar a história da tua família. Você com Deus é o suficiente para mudar a tua história financeira. Você com Deus não é minoria. Você com Deus é maioria suprema. Você com Deus é
totalidade. Vale lembrar que 7 vezes 1 não é 7. 7 vezes 1 diante de Deus é quanto Deus quiser. E Deus quer te abençoar. Deus quer te levar pelo caminho da conquista. Deus quer fazer de você alguém próspero. Mas para isso, você precisa ter a plena consciência de que o altar está posto. E no altar precisa do sacrifício. Às vezes o altar precisa ser reparado. Esse reparo somente diante de Deus. A compreensão da necessidade de mudanças, de renúncias, tudo em prol de um Deus maior. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Mas lembre-se, Deus quer fazer, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Um grande abraço, Deus nos abençoe. Prepare o sacrifício, repare o altar e chegue diante do altar de Deus. Vale lembrar que reparar o altar é reparar o nosso coração, um coração disposto a servir a Deus. Elias reparou literalmente o altar, mas a demonstração espiritual é que, às vezes, o nosso coração precisa de um preparo para receber a presença de Deus, o mover de Deus. Lembrando que você é templo e moradia do Espírito Santo e o altar precisa estar pronto para receber o Espírito de Deus. Grande abraço, Deus nos abençoe.